Estamos ao vivo. Veja se compartilhei. Opa! Deixa eu ver aqui. Sim, agora eu vou verificar lá no teu. Não apareceu pra mim mesmo. Copiar agora. O Walter Barizon já apareceu aqui pra mim. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Daqui a pouquinho nós vamos começar a live sobre intestino e o cérebro. Maria Zalete também. Abraço. A Sandra Rencher já mandou um boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, Sandra. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que... A Ingrid. Boa noite, Ingrid. Fátima Ortiz. Boa noite, Fátima. Olha, a cunhada Viviane. Abraço, Vi. Oi, Vi. Oi, irmã. Boa noite. E é isso aí, pessoal. Vamos chegando aqui a nossa live, marcando os amigos, lembrando a toda a turma que a gente já está por aqui para mais uma live. Compartilhar o link da live também no perfil do Facebook. É muito bacana. O Almir, craque, zagueirão. Boa noite, Almir. Cláudio, abraço, Cláudio. Dando boa noite pra gente. A Lúcia A aqui Lúcia, também. lá de Londrina, sempre assiste, né? Uma honra pra gente. É verdade. Ela não perde uma live. Legal, pessoal, legal. Vamos chegando, porque o assunto hoje é bastante interessante. Sim, alô, minha por aqui irmã também. querida, Boa noite, boa noite, Lô. Lô. Muito bom. Que legal. Já tem 23 pessoas assistindo. Então é isso aí. A gente vai esperar mais um pouquinho e já vamos começar. É um assunto interessante, mas é importante assistir desde o início, porque vai ter uma linha de raciocínio na live. Então, quem pegar do meio para frente pode ter dificuldade para entender. Mas depois pode voltar lá no Sim, nosso assistir, canal, né? E assistir a live. Olha a Jana. Boa noite, Boa Jana. noite, Jana. A estrela da live. Legal. Hoje a gente tem um desfalque. O Miltinho não vai poder participar, né? O Caio. Eles foram jogar bola, gente. Nos deixaram aqui. Boa noite, Regina. Abraço. Boa noite, Regina. A Sara, querida. Boa noite, Sara. Rodrigo, o Mário Mário, sempre aqui, presente. Luiz Clauso. Meu amigo Cláudio. Nosso amigo Cláudio, a Rose deve estar ali por Sim, perto também. sim. Dois grandes Beijo amigos. para esse casal maravilhoso. Hortência Garcia também. Dona Hortência, minha paciente querida. Boa noite. De muitos anos. Legal, legal. Bastante gente já. Eu acho que vai aumentando aí ao longo da live, né? Eu acho que vamos esperar mais o que? Um minutinho, né, meu amor? Para ver se chega mais gente. Sim. Olha, a Val chegou. Tava faltando você, hein, Val? Abraço. Boa noite, Val. O Eduardo Eno também está sempre com a gente aqui. Boa noite. Sempre assiste. Muito legal. Olha, se a minha irmã está assistindo a live, com certeza o Davi, Davi também, né? Meu sobrinho lindo, inteligente, maravilhoso. Abração, Davi. Ai, ai. Ó, o Fer e a Mila sempre assistindo. Não perdem uma. O Adão, Fernando por aqui. Que é o Fer e a Mila. Ah, sim! Ai, ai. Como seus pacientes, né? Você os conhece com mais intimidade. Sim, conheço pelos apelidos, né? Isso. Ó, Marisa aqui, ó. Boa noite pra lá gente. de Jandai. Abraço, Boa noite. Marisa. Legal. Muito bom, pessoal. Vamos chegando, ó, tá aumentando ó, o número de visualizações aí.
Mas também esse assunto, eu acho que está sendo um dos assuntos do Sim, momento, né? sim. Ó, a Adelita e o Everton. Que honra vocês assistirem. Legal. A Leila. Boa noite, Leila, Adelita, o Gerson Gonçalves. Craque Gerson, abraço, Gerson. A Sheila Balbo também lá de Nova Esperança, esposa, né? Do Douglas, sim, Douglas. Abraço, boa noite. Muito legal, olha. 41 pessoas. Eu acho que já dá pra gente começar a falar e depois, se for preciso, a gente dá uma recapitulada no assunto, né? Então, hoje o tema ele é muito interessante. Intestino e o cérebro. Em alguns artigos a gente acaba lendo a frase intestino, o segundo cérebro. Isso é um conceito relativamente novo em termos científicos. Os estudos eles vêm se desdobrando e mostrando a importância de uma boa flora intestinal, de uma boa microbiota, como é chamada a flora intestinal, para uma boa saúde cerebral. Tá? Então, tem algum tempo que eu venho estudando isso e é um assunto muito interessante e eu fiquei procurando uma maneira de trazer para vocês sem a utilização de muitos termos científicos. Se eu exagerar, se eu não explicar algum termo científico, vocês me cobrem que eu explico com palavras mais acessíveis para quem não é da área médica, tá certo? Bom, eu sou neurologista já há quase 27 anos e eu vi muitas maravilhas na medicina, eu vi evoluções fantásticas na neurologia. Por exemplo, em 1997, eu e o Dr. Ramon Caimen, lá de Londrina, montamos um laboratório, um ambulatório e também laboratório de esclerose múltipla. Naquela época, os pacientes com esclerose múltipla tinham uma evolução muito ruim. Então, em poucos anos, essas pessoas estavam na cadeira de roda ou acamada, tinham um número muito grande de surtos sucessivamente. E nós então montamos um ambulatório e começamos a estudar os imunomoduladores, que na época era uma novidade, e eu fui vendo uma mudança radical de prognóstico. Hoje a gente trata os pacientes com esclerose múltipla com resultados formidáveis. Então, a indústria farmacêutica, de maneira geral, ela presta grandes serviços. A gente está sempre evoluindo em termos de tratamento. Isso é muito importante. Então, eu vi a minha primeira grande revolução, que foi o tratamento da esclerose múltipla. E vendo, assim, mudanças na melhora do tratamento da epilepsia, da enxaqueca, enfim, das várias doenças neurológicas. Hoje eu começo a ver uma outra possibilidade de revolução da medicina. E que é uma revolução que não está voltada exclusivamente ao desenvolvimento de novas drogas pela indústria farmacêutica, mas uma revolução que vai vir através da mudança de hábito de vida. Tá? Então, essas lives eu sempre estou insistindo nisso, pedindo para que se faça exercício físico, falando da dieta, falando da redução do estresse, porque os estudos mais recentes eles vêm mostrando isso, que a medicina tende a ficar diferente, ela tende a ficar mais preventiva. E quando essa ideia encaixar, quando os médicos tiverem entendido isso para valer e colocarem em prática, a gente espera que não demore muito, vai ser o momento em que a gente vai ver um aumento de expectativa de vida e a gente vai ver uma melhora da qualidade de vida por causa da redução do número de patologias e da intensidade das patologias. Uma coisa que me deixa triste no consultório são os pacientes com Alzheimer. Eu tenho uma quantidade muito grande de pacientes com Alzheimer e é muito triste a gente acompanhar aquele paciente que, mesmo utilizando remédios caros,
ele não tem uma evolução satisfatória. A gente vê o paciente piorando, a gente vê o paciente deixando de ter uma identidade própria, a gente vê a família, às vezes, se desestruturando em decorrência dos problemas que aquela pessoa, aquele ente querido causa. Eu vejo a parte financeira das famílias sendo afetadas, porque é um tratamento que vai ficando cada vez mais caro, principalmente quando o paciente vai perdendo a autonomia. E isso realmente sempre me fez muito mal, porque é uma característica minha, os meus pacientes sabem disso, eu realmente sempre crio um apego aos meus pacientes. E então eu sempre estive de olho em alguma coisa que pudesse mudar a situação, tá? E aí tem um pesquisador americano chamado Dale Bredesen, é um indivíduo com raízes na Universidade da Califórnia, e há alguns anos atrás ele fez um primeiro protocolo de proteção cerebral, um protocolo em que ele se propunha a reduzir a evolução da doença de Alzheimer e, em casos leves, talvez até conseguir alguma reversão. Isso me chamou muito a atenção. Eu fui estudar os trabalhos, as pesquisas do grupo, do Dr. Dale Bredesen, e aquilo me encantou, me chamou muito a atenção, porque eles trabalharam por décadas. E chegaram à conclusão que a doença de Alzheimer, ela não acontecia por causa de um motivo específico. E o tratamento sempre é ineficiente porque as drogas que nós utilizamos para tratar a doença de Alzheimer, elas sempre têm um mecanismo de ação. Então, as que nós mais utilizamos atualmente são os inibidores de colinesterase. Então, é um remédio que faz aumentar a acetilcolina. As transmissões colinérgicas, a gente sabe que essa transmissão de acetilcolina ela realmente está reduzida na doença de Alzheimer, então a gente usa esse medicamento. É um medicamento caro, mas os resultados são muito leves, não são adequados. E o erro é justamente esse, segundo o Dr. Dale Bredesen, são remédios que atuam num único mecanismo de ação. Então, ao longo de décadas, a equipe dele estudando, mostrou para a gente que existiam pelo menos 36 fatores relacionados ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. E esse protocolo que ele propôs, inclusive para a reversão de alguns casos, a possível reversão de alguns casos, era um protocolo em que esses pacientes cuidavam desses 36 fatores. E dessa forma poderiam ter algum resultado. Bom, esses fatores são múltiplos, a gente pode até discutir isso numa live, eu acho até que seria interessante. Mas, basicamente, o que eu aprendi com isso foi que a doença de Alzheimer, ela tem muito pouco a ver com genética. É por isso que no dia a dia, os pacientes com Alzheimer geralmente não têm história familiar. Geralmente são casos esporádicos. É claro que às vezes tem a relação com pessoas da família que também têm a doença, mas a maior parte são casos esporádicos, que surgem aqui e ali e aparentemente sem uma relação genética. Bom, e por que isso acontece? Porque a doença de Alzheimer, assim como múltiplas doenças, não surge de uma hora para outra, elas são doenças construídas. A gente vai errando ao longo da vida. E esses erros vão produzindo alterações que, de forma cumulativa, vão destruindo o organismo, inclusive o tecido cerebral. Então, essa visão que os estudos do Dr. Dale Bredesen me deram, me abriram um horizonte de, a princípio, tentar atuar dessa forma e não atuar só na neurologia reativa. O paciente aparece para mim doente e eu tento melhorar a situação. Essa medicina é muito válida ainda e é a que predomina, e ela é importante, claro. No meu dia a dia eu mais trato patologias do que faço prevenção. Mas eu pretendo ter um grupo de pacientes, eu já venho trabalhando nisso, em que a prevenção seja a menina dos olhos. Que essa prevenção aumente a expectativa de vida desses pacientes e que essa prevenção
acabe fazendo com que eles vivam com autonomia até idades muito elevadas. Esse é o nosso objetivo. Bem, aí então, na Suíça, eu conheci um trabalho numa universidade, a gente foi para ver um detalhe mais de neuromodulação, eu acabei vendo um protocolo que eles tinham também de proteção cognitiva. Chegando aqui no Brasil, eu elaborei um protocolo e a gente tem estudado alguns pacientes. São 10 pacientes que estavam já entrando no estágio de doença de Alzheimer e que, então, a gente começou a colocar no protocolo. Esse protocolo é bem complexo, que envolve dieta, que envolve neuromodulação, envolve treinos de meditação, atividade física controlada, reposição de vitaminas e minerais, a depender dos resultados dos exames de sangue, enfim, é algo meio complexo, mas que tem funcionado muito bem. A gente tem conseguido, nesses 10 pacientes, melhoras significativas, isso para publicações futuras. Então, eu estou cada vez mais convencido de que a prevenção é realmente o melhor investimento que a gente pode fazer. Bom, nesses estudos todos, eu acabei me embrenhando no estudo da microbiota, no estudo da flora intestinal. Qual a importância da flora intestinal para a saúde cerebral? E, gente, é espetacular o que uma microbiota equilibrada, uma flora intestinal bem equilibrada, pode fazer pelo organismo. Como pode melhorar a saúde das pessoas, como pode prevenir doenças. E de que forma isso acontece? Bom, o intestino, a princípio, a função dele, como a gente sabia até há pouco tempo, era uma função de fazer a digestão e absorver nutrientes. Realmente essa é a função. Mas, dentro da luz intestinal, existe uma quantidade enorme de bactérias, de micro-organismos, que determinam a função do intestino. São micro-organismos que determinam se você vai absorver muita glicose e produzir inflamação, ou se você vai ter uma modulação na absorção da glicose, diminuindo a inflamação. Esse conteúdo intestinal, essas bactérias, determinam se você vai ter um sistema imunológico adequado ou não. Se você vai ter um humor equilibrado ou não. Se você vai ter depressão ou não, ansiedade ou não. Então, esses estudos mostrando a importância da microbiota, então esse termo microbiota, antigamente a gente falava flora intestinal, hoje se usa microbiota. Então nós temos uns termos que talvez eu vá usar aqui. Então, para vocês saberem, microbioma são as bactérias do intestino mais o ambiente. Microbiota são as bactérias do intestino. É a população intestinal, essa é a microbiota. Aí nós temos os probióticos, que a gente vai falar aqui. Os probióticos são alimentos e substâncias ou suplementos que você coloca a bactéria boa no seu intestino. Seja através de alguns alimentos que a gente vai falar, seja através de cápsulas com probióticos, tá certo? E existem os prebióticos. Os prebióticos são aqueles alimentos que vão nutrir a microbiota. Tá certo? Então eu vou usando esses termos e aí vocês então já sabem mais ou menos o que significa. Bom, quando eu estava estudando em relação à possibilidade de fazer qualquer medida que diminuísse a chance das pessoas terem Alzheimer, eu acabei esbarrando com um termo muito importante, que é a inflamação crônica subclínica. Essa inflamação crônica subclínica é a chave para a saúde ou para a doença. Inflamação, quando a gente fala de inflamação, existe também inflamação aguda, quando você faz um corte no pé, por exemplo. Ali fica vermelho, fica inchado, fica com secreção, porque as células inflamatórias migram para aquele local para combater os agentes infecciosos e para auxiliar na cicatrização o mais rápido possível. Então, essa inflamação aguda, sem dúvida alguma, ela é de extrema importância para o ser humano. A inflamação crônica subclínica, não.
A inflamação crônica subclínica é um estado em que você está com um aumento de citocinas inflamatórias no organismo. Essas citocinas elas vão destruindo múltiplas células, inclusive as células cerebrais, fazendo apoptose, e você não sente nada. Essa destruição orgânica pela inflamação crônica subclínica, ela vai se fazendo de forma gradual, de forma bem lenta. Né? Então, a inflamação crônica subclínica ela tem relação com doença de Alzheimer, com declínio cognitivo, com diabetes, com doenças autoimunes como esclerose múltipla, tireoidite de Hashimoto, artrite reumatoide. Ela tem relação com neoplasias. A inflamação crônica subclínica ela tem relação com câncer. Então, às vezes, a pessoa tem lá uma determinação genética, uma predisposição genética a ter um tumor em alguma área do corpo. E ao longo da vida, ela vai nutrindo essa inflamação crônica subclínica. Essa inflamação crônica subclínica, ela acaba estimulando esses genes a se expressarem. Ao passo que se ela, ao longo da vida, evitasse essa inflamação crônica subclínica, esse gene poderia não se manifestar. Isso é um termo muito interessante que a gente usa muito nos estudos atualmente, que é a epigenética. Você pode ter a genética para desenvolver uma doença. Você tem os genes que determinam que você vai ter uma doença. Agora, se esses genes vão se expressar ou não, depende do ambiente, depende dos seus hábitos de vida. Inclusive, nesse trabalho que eu estou fazendo de proteção cognitiva, eu tenho alguns pacientes, inclusive tem pelo menos 2 que eu vejo que estão assistindo, que nós fizemos o estudo genético e elas têm o alelo E4 em homozigose, ou seja, elas têm uma chance enorme geneticamente de terem a doença. Mas elas estão mudando tanto os seus hábitos de vida que provavelmente esses genes não vão se manifestar. E elas vão viver por muito tempo sem desenvolver a doença de Alzheimer, mesmo que tenha a tendência genética. Porque o que vale mais é justamente o ambiente. Tá certo? Bom, a inflamação crônica subclínica, então, relacionada a múltiplas doenças, como eu falei. E de onde vem essa inflamação crônica subclínica? Bom, a gente sabe que o sedentarismo aumenta a inflamação crônica subclínica, o estresse excessivo aumenta a inflamação crônica subclínica, o sobrepeso aumenta muito a inflamação crônica subclínica, principalmente a gordura centrípeta, aquela gordura que a gente acumula na barriga. Aquela gordura, os adipócitos, as células que formam a gordura, são grandes produtoras de citocinas, de substâncias inflamatórias. Então, se você tem um diâmetro abdominal aumentado, a sua chance de fazer a inflamação crônica subclínica é muito maior. Não é? Por isso que na cardiologia, os cardiologistas usam muito a medida da circunferência abdominal. Né? E diz assim, se o homem tem um diâmetro maior que 101 centímetros, ou a mulher acima de 88, essas pessoas têm um risco muito grande de terem eventos cardiocirculatórios, como um infarto, por exemplo, ou até um derrame cerebral. Então, vejam bem como isso é interessante, né? Esse aumento de volume abdominal aumenta a inflamação crônica. Então, vamos lá. Então, estresse, sedentarismo, excesso de peso. E aí vem a flora intestinal, a microbiota. Essas bactérias, elas são divididas em 2 reinos. Mais de 95% das bactérias intestinais, elas são divididas em 2 filos. Existem as bacteroidetes, que são as bactérias do bem, e existem as firmicutes, que são as bactérias do mal. Essas firmicutes, elas atuam de que forma? Elas aumentam a rapidez da absorção de carboidratos, por exemplo. E quando ela faz isso, o que acontece? Aumenta a glicose no sangue. Isso faz o pâncreas produzir um monte de insulina. Essa insulina, sendo aumentada de forma repetitiva, vai fazer com que a célula tenha uma resistência à insulina. Então a glicose, ao invés de entrar na insulina, ela vai ficando na corrente sanguínea. Essa glicose na corrente sanguínea, ela gruda
em proteínas, formando proteínas glicadas, que se chama, tem as iniciais de AGE, né, que na verdade são proteínas em que a glicose gruda. São os produtos finais da glicação avançada. Então, o que acontece? Essas AGEs, elas são destruidoras de tecido. Elas vão destruir tecido cerebral, vão destruir tecido vascular, vão alterar a função de rim, enfim. Essa insulina elevada, junto com essa glicose elevada, é terrível. E essas firmicutes são as bactérias que permitem que isso aconteça. Essas firmicutes, que são as bactérias do mal, que são alimentadas pelo açúcar e pelo trigo e pelas gorduras trans, nós vamos falar um pouco mais disso depois, essas firmicutes, elas atuam quebrando a barreira intestinal, ela transforma o intestino em hiperpermeável. O intestino ele tem um epitélio, são células juntas que não permitem a passagem de substâncias ruins para a corrente sanguínea. Quando você tem um excesso das firmicutes, você quebra esse elo, você transforma o intestino em algo hiperpermeável, ou seja, vai entrar substâncias do intestino para a corrente sanguínea, que são substâncias ruins, que vão aumentar proteína, algumas proteínas, que vão aumentar a inflamação. Então, por exemplo, quando você tem essa quebra da permeabilidade, você tem a absorção de um tal de lipopolissacarídeo, que é parte de uma bactéria gram-negativa, que é a bactéria do mal. Esse lipopolissacarídeo, ele aumenta muito a inflamação. E esse lipopolissacarídeo, ele está aumentado, por exemplo, em doença de Alzheimer. Você pode evidenciar esse aumento de atividade inflamatória em pacientes com esclerose múltipla. Então, a quebra da permeabilidade da barreira intestinal, ou o aumento da permeabilidade, né? Na verdade, é a quebra da rede estrutural, acaba produzindo muita atividade inflamatória. E são essas bactérias do mal que fazem isso. Do outro lado, nós temos, então, as bacteroidetes, que são as bactérias boas, né? Os nomes, na verdade, são espécies variadas. As que a gente estuda mais são os lactobacilos e os bifidobacterium, que são bactérias do bem, né? Inclusive, um trabalho que eu estou fazendo, a gente utiliza o lactobacillus helveticus e o bifidobacterium longo. Essas bactérias do bem, elas já têm uma ação totalmente contrária. Elas acabam modulando a absorção de glicose, não permitindo aquele pico de glicemia. Elas acabam aproveitando melhor as gorduras boas, né? Lógico que você tem que alimentar essas bactérias. As gorduras boas são as gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, que a gente vai também dar umas dicas, mas basicamente o azeite de oliva extra virgem, o abacate, as oleaginosas como as amêndoas, né? As castanhas. Enfim, você alimenta essas bactérias boas. Essas bactérias boas, então, essas bacteroidetes, elas acabam reduzindo a inflamação crônica subclínica por múltiplos mecanismos, além de ajudar na produção de vitaminas importantes, como vitaminas do complexo B, vitamina K. São as bactérias que permitem que você tenha uma boa saúde. Então, o segredo para você não ter inflamação crônica subclínica, além da atividade física e da redução do estresse, é você ter uma flora intestinal adequada, uma microbiota adequada. E nós vamos falar sobre isso. O que nós podemos fazer, né, para alimentar as bactérias boas e parar de fazer proliferar as bactérias ruins. São mudanças de hábitos de vida, né, mudanças de hábitos alimentares, e a gente vai dar bastante dicas para vocês. Bom, meu amor, alguma coisa, uns boa noites aí? Tem bastante boa noite aqui, mas eu fui atender uma emergênciazinha e eu perdi, né, alguns comentários, mas eu me lembro do pessoal que entrou.
Né? Então, boa noite para Márcia Blosa, nossa amiga Oi, lá de Márcia, Gamboa. querida. Amiga lá do Pessoal, Paraíso. Exatamente, pessoal lá da pousada do Paulo Grotti, né? Muito legal, um lugar maravilhoso. Grande beijo para eles. A Mirielle também está por aqui, Marizon. A Cíntia Fleitz, a Oi, Luciana Cíntia. Botari. Abraço, Já vi a Luciana. Isa Marçal por Oi, aqui Isa, também. que legal, que legal. A Branca, nossa amiga Rose. Todo A mundo Branca, aí falando querida, sobre Rose. o tema, o interesse, né, do tema. Sim, extremamente importante. Bem legal. Deixa eu ver aqui, ó. A Jaqueline Nascimento também tá por aqui. Ela avisou a gente que hoje ela vai ter um probleminha para assistir toda a live, porque ela fez uma cirurgia odontológica, mas que depois ela assiste pelo Que maravilha. YouTube. Que bom, perfeito. Que legal isso, né? Tipo, vou avisar, né? Que bom, que bom. Por que eu não tô lá? Sebastiana Narese também Opa, com a Tiana, gente. abraço. Isso, a Toscana Escolari também por Toscana, aqui sempre dando boa noite presente, pra abraço, gente. Toscana. A Toscana até disse assim, nossa, quase perdi a live. Ainda bem que chegou Que a tempo, bom que chegou né, a Toscana? Sara Pedrigo também Oi, Sara, por querida. aqui, dizendo que tema super interessante. Sim, né? muito bom. Bem legal. A Claudete Sargentin também tá com a gente. Abraço, sempre presente A Daniele Barzon também tá por Daniele, a sócia. aqui. É sócia e ela tá já que ela é sócia, ela tá sugerindo o tema também, pedindo para você fazer uma live em breve sobre esclerose múltipla. Interessante, vamos falar. E aí outra pessoa já participou aqui na live, porque tem interação, né, entre os participantes, falou, olha, legal, Sim, gostei desse tema. Legal, vamos falar sim. O Fábio Lopes também Oi, tá Fábio, por aqui. abraço. O Adnan Roger, a Juliana abraço. Lobo também Juliana, tá dizendo que acha interessante presente. esse tema aí. Legal. A Jaqueline Negrete também tá por aqui presente, com a gente, chegou abraço. atrasada, mas já está por aqui. Deixa eu ver quem mais que entrou aqui com a gente. Tô vendo a Ivanete dando boa noite. Isso, a Ivanete boa noite, também Ivanete. chegou, legal. Anabel, boa noite. Val. Isso, a Val, né? Deixa eu ver, ó. Pessoal lá de Najá Preta, né? A Helena legal, Cris também. Preta. A Helena também tá virando nossa sócia, né? Sim, legal. Sempre por aqui. A Creuza Peracini. Sim, vi a Creuza hoje. Isso, abraço, muito assistindo querido. com a gente. A Aline Almeida. Abraço. A Anabel Dias. Bem legal. bacana. Andressa Catani A Andressa que é colaboradora na pesquisa que eu estou fazendo agora com a microbiota. Né? Ela está ajudando bastante, a gente tem conseguido fazer um trabalho em parceria aí, utilizando um probiótico muito bom, né, que está aí no mercado. Legal, muito obrigado, tá? E acabou de chegar aqui com a gente, ó, a Maria Albertina, Della Rovere. Lá de Matinhos. Tava assistindo e olhando para o mar ao mesmo tempo. Que maravilha, hein? A Heloísa Bonato também por aqui. Abraço, Heloísa, querida. A minha amiga Mieko também, que assiste sempre a gente lá legal. De Nova Esperança. E nós temos algumas perguntas que depois, durante a live, eu vou fazer para você. Tá bom, então eu vou usar aqui a minha colinha dos estudos que eu vi, tá? Então, aí a gente já vai meio que recapitulando. Ótimo. Bom, então a inflamação crônica subclínica que eu falei para vocês, ela está relacionada a depressão, ansiedade, declínio cognitivo, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, neoplasias, né, que são os vários tipos de câncer, doenças autoimunes, como esclerose múltipla, tiroidite de Hashimoto, artrite reumatoide e várias outras. Também está associada a doenças cardiocirculatórias, como hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio. A inflamação crônica subclínica também tem uma relação direta com diabetes, tá certo? Então, a microbiota, que é a flora intestinal, então, como eu disse para vocês, são dois filos, né, dois grupos. Então, as boazinhas, que são as bacteroidetes, que diminuem a inflamação, diminuem a velocidade de absorção de carboidrato, melhora o aproveitamento de gorduras boas, produz vitaminas do complexo B, vitamina K, modula o sistema imunológico, então melhora a nossa imunidade, tá certo? E as firmicutes são as bactérias do mal, e essas elas estão relacionadas ao aumento da inflamação, e consequentemente aumento daquelas múltiplas doenças que eu falei.
ela facilita a absorção de carboidrato, fazendo aquele problema todo do aumento da glicemia e da insulina, que eu expliquei para vocês, aumentando a resistência celular à insulina. E também interfere no nosso sistema imunológico de uma forma muito inadequada. Essas firmicutes, elas podem deteriorar a nossa capacidade de imunidade, ou às vezes pode fazer a nossa reação ser exacerbada. Então aí provoca a doença autoimune. Então uma esclerose múltipla, por exemplo. Esclerose múltipla é o sistema de defesa atacando a bainha de mielina da própria pessoa. Então houve um descontrole do sistema imunológico. Então essas firmicutes, elas propiciam a esse descontrole do sistema imunológico, tá? Por que atualmente o intestino é chamado de segundo cérebro? Porque hoje a gente sabe que o cérebro e o intestino têm uma ação de influência mútua muito grande, né? Uma alteração cerebral interfere com a função intestinal, mas a modificação da microbiota intestinal também interfere com a função cerebral. Então, existe uma ligação importante. Nós sabemos que o intestino ele tem cerca de 500 milhões de neurônios e é um grande produtor de neurotransmissores. Né? Os neurotransmissores, por exemplo, a dopamina e a serotonina, que estão diminuídas nos casos de depressão, elas são produzidas em grande quantidade no intestino. 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. 50% da nossa dopamina é produzida no intestino. Então, por isso que, com toda razão, é chamado de segundo cérebro, porque existe uma ligação, né, interessante. Daí, né, eu fico imaginando, então, às vezes o indivíduo tem depressão, tem transtorno de ansiedade, aí a gente utiliza os remédios para repor neurotransmissor, faz lá a sua terapia cognitiva comportamental, mas aí chega em casa, ele come um pão, come um doce, né? Come uma paçoquinha, toma um sorvete. Não tem jeito, né? Se a depressão, se a ansiedade são produzidas por uma atividade inflamatória crônica subclínica e o indivíduo não sabe nutrir as bactérias boas, ele vai se manter inflamado, sempre inflamado. E aí ele pode tomar muito remédio, que o resultado vai ser muito ruim. E esse é um dos principais motivos porque uma grande parte dos pacientes com depressão a gente não consegue bons resultados, mesmo utilizando os melhores remédios. Esse conceito ele vai ter que ser expandido, né? Os médicos vão ter que usar isso com força, né? A gente vai ter que fazer a indústria alimentícia entender que nós não somos inimigos dela, mas que ela precisa se modernizar, se modificar. Não é possível a gente ir no mercado e só tem alimentos com trigo, né? Ou então com xarope de milho porque é barato, que tem um índice glicêmico horrível. Puxa, né, você toma um refrigerante, não tem jeito, né? Você está utilizando ali uma substância que tem um índice glicêmico enorme, que vai perpetuar a inflamação. Então não adianta tomar os remédios para depressão e para ansiedade, não adianta achar que a sua doença autoimune vai ficar bem controlada, porque não vai, né? Você precisa eliminar a origem da atividade inflamatória crônica subclínica e manter um bom equilíbrio da sua microbiota, da sua flora intestinal, é o caminho para isso, tá? Então essa ligação intestino-cérebro é uma via de mão dupla, e dessa interação depende a saúde cerebral. Vamos ver aqui. E eu estava vendo aqui uns estudos. Eu vi um estudo muito interessante aqui mostrando claramente que as bacteroidetes, que são as bactérias do bem, elas diminuem a produção de cortisol. O cortisol é aquele hormônio que está aumentado na situação de estresse. Né, o estresse crônico, aumento de cortisol constante, e esse aumento de cortisol está associado a uma série de doenças, né, que vão desde declínio cognitivo, passando por doenças autoimunes, até relacionado com o surgimento de neoplasias. E essas bacteroidetes, que são bactérias do bem,
como por exemplo os lactobacilos e os bifidobacterium, essas bactérias elas acabam fazendo uma diminuição da produção do cortisol. É uma forma de combate ao estresse. Eu vi um estudo muito interessante, eu vi esse estudo em detalhes aqui da Universidade da Califórnia, que foi feito recentemente. Eu achei muito legal que eles dividiram 36 mulheres em 3 grupos. Em um grupo, eles deram um iogurte com lactobacilo e com bifidobacterium, que são as bactérias do bem. No outro grupo, eles deram um iogurte, mas sem os micro-organismos. E num terceiro grupo, eles comiam o que queriam. Depois de um tempo, eles foram reavaliar essas mulheres e eles notaram que havia uma melhora de função cerebral na ressonância magnética funcional, e essas mulheres que utilizaram os micro-organismos, além de terem melhora na imagem cerebral, elas tiveram também uma melhora nas partes emocional e cognitiva. Então, a utilização de bifidobacterium e lactobacilo foi suficiente, excluindo todos os outros fatores, para melhorar tanto a função cognitiva quanto o estado de humor dessas mulheres. É uma coisa fantástica, né? Nesse estudo ele não fez comparação com antidepressivos, mas o estudo concluiu que essas bactérias do bem podiam sim mudar a função cerebral e poderia melhorar o estado de humor e a função cognitiva. Isso foi produzido por um grupo da Universidade da Califórnia. Aí, inclusive, eles falam que as bactérias do intestino elas acabam exercendo uma função regulatória, como se fosse um órgão a mais. Olha a importância da gente manter uma boa saúde intestinal, né? Eu vi um outro estudo mostrando que a falta do lactobacilo e do bifidobacterium, que são as bactérias do bem no intestino, leva à perda da barreira intestinal, e eles encontraram essa alteração numa grande parte dos pacientes com depressão, mostrando essa relação que eu disse para vocês, do processo inflamatório crônico subclínico com a depressão, o transtorno de ansiedade. Então é bem interessante. Vamos ver aqui. Vi alguns estudos interessantes do Dr. Perlmutter e do pessoal da Universidade de Washington falando sobre autismo e composição da microbiota, tá? Então é muito interessante, os estudos vão mostrando que, por exemplo, os pacientes com autista, a grande maioria tem aumento de ácido propiônico. Esse ácido propiônico ele vem de uma bactéria ruim, de uma firmicute, de um tipo de Clostridium, e esse ácido propiônico ele acaba atuando na mitocôndria, que é a estrutura celular que produz energia, e a produção de energia celular fica comprometida em diferentes áreas cerebrais. Isso teria uma relação com o autismo, por exemplo. E aí ele mostra alguns estudos, né, alguns casos individuais, mas às vezes até estudo em grupos maiores, mostrando que uma mudança da microbiota intestinal pode ter uma ação de melhora nos sintomas e sinais dos pacientes com o complexo autista. Isso é muito interessante. Vamos lá, então, cientistas da Universidade de Colômbia e do Hospital Geral de Massachusetts fizeram também uma correlação de déficit de bacteroidetes com autismo. Então, as pessoas com autismo, elas tendem a ter menos bactéria do bem, menos bacteroidetes, e tem mais firmicutes, que são as bactérias do mal. Isso é uma linha de pesquisa e no futuro eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, até porque eu já vi alguns resultados descritos em bons estudos. No futuro isso não vai ser só uma linha de pesquisa, vai ser uma linha de tratamento. Tá certo? Bom, aí tem um estudo aqui que é mais longo. O Dr. Jeffrey Gordon, da Universidade de Washington, já faz tempo que ele vem estudando a relação entre os micro-organismos intestinais e a obesidade. E aí ele fez um estudo muito interessante
ele fez um estudo com gêmeas. Ele conseguiu juntar 154 voluntárias e ele pegava só os grupos em que tinha uma gêmea com sobrepeso ou obesidade e uma gêmea magra. Tá? Então ele foi estudar a composição da flora intestinal dessas gêmeas e ele observou claramente que as obesas tinham muito menos bacteriodetes. Elas tinham menos bactérias do bem e elas tinham mais bactérias do mal, tinham mais firmicutes, as que eram obesas, né? Então ele falou, puxa, mas será que é isso mesmo? Será que isso não é coincidência? Aí o que ele fez? Ele transferiu esse estudo para ratos. E aí o que ele fazia? Ele transportava as fezes dessas gêmeas para os ratinhos. Então aqueles ratinhos que estavam com o intestino esterilizado, esses ratinhos que recebiam as fezes das irmãs obesas, eles acabavam ficando obesos. E os ratinhos que recebiam as fezes das irmãs magras acabavam ficando magros. O interessante é que eles tinham acesso ao mesmo tanto de ração. Então, ele começou a mostrar isso, que a composição da flora intestinal tinha uma relação com o aumento de peso ou não, né? Hoje existe uma dieta que talvez seja dieta, eu não fico sugerindo dieta, mas o que eu acho mais legal é a do Dr. Rafael Kellman, é um americano que é um craque em microbiota, e ele faz a dieta do microbioma, ele sugere a dieta do microbioma, tem até um livro para leigos interessante, e ele mostra, ele consegue resultados fantásticos, mostrando que se você nutrir as bactérias boas, você acaba perdendo peso, porque as bactérias boas, como eu já disse, elas dificultam a absorção da glicose, ela modula seu sistema imunológico, reduzindo a inflamação orgânica. O indivíduo obeso, o indivíduo com sobrepeso, ele está inflamado. E essa inflamação ela vai fazer com que o indivíduo tenha mais fome. Ele come mais, fica mais inflamado, come mais, fica mais inflamado. Então é um ciclo que pode ser quebrado pela mudança da flora intestinal, da microbiota, tá? Então, esse estudo da Universidade de Washington é muito interessante. Meu amor, alguma coisinha aí? Muitas perguntas. É que o negócio é intenso aqui, mas pode fazer umas perguntas. Eu já ia te interromper e dizer, meu amor, hoje você não vai dar tempo para as perguntas. É que eu estou empolgado. Pois é, mas o assunto rende mesmo. Sim. Olha, nós temos aqui várias perguntas e eu vou começar com a da Juliane Lobo. Ela diz que sofre muito com essa questão de intestino preso e que ela já ficou 8 dias sem ir ao banheiro. Então, o que fazer para regular o intestino? É uma pergunta que é assim, né? Meio para o gastroenterologista. Mas tem, assim, as dicas gerais que a gente pode dar, né? Então, primeiro, você tem que conhecer o que você come que é obstipante e o que você come que facilita o trânsito intestinal. Então, é muito importante a gente comer muita fibra, né? Comer muita verdura, salada, legumes. É importante a gente comer aquelas frutas que são mais ricas em fibras, né? A ameixa, ela é famosa porque realmente ela é muito rica em fibra e ela facilita o trânsito intestinal. Mas uma coisa muito importante é o seguinte, tem que tomar muita água. Não adianta você comer fibra e não tomar muita água. Você tem que tomar pelo menos 2 litros d'água por dia, tá? Você tem que tomar com sede ou sem sede. É muito importante para que você forme um bolo fecal adequado e que ele possa ter um trânsito ali através do intestino. A mudança das bactérias, né, se você permitir que o seu intestino tenha mais bacteriodetes que firmicutes, isso também vai ser um fator importante para regularizar a sua função intestinal. Porque essas firmicutes, que são as bactérias do mal, que você alimenta com o trigo e com o açúcar e com as gorduras trans, elas têm um poder inflamatório local também. Elas inflamam a parede do seu intestino. Então, certamente, arrumar a microbiota, utilizar um probiótico adequado, né, que o seu médico vai receitar, ou então na dieta, conforme a gente vai falar daqui a pouquinho,
Isso pode melhorar a sua função intestinal também. Olha, nós temos uma pergunta boa aqui, vinda lá direto da Gamboa. Legal. A Márcia Bloss, ela quer saber como nós podemos conhecer ou examinar a nossa microbiota, para então saber quais ações preventivas precisamos tomar. Boa pergunta, Márcia. O estudo exato da microbiota, ele não é feito de rotina, regularmente, né? Esse é um tipo de exame que nós podemos fazer nos estudos. Tá certo? Nos estudos. Então, nesses estudos científicos é importante saber exatamente como é que está a proporção de um filo em relação ao outro. No dia a dia a gente não precisa disso. A gente precisa simplesmente comer o que é adequado para alimentar as bacteroidetes, né? E tem que ter as bacteroidetes. Então, talvez o segredo seja você utilizar um bom probiótico, como nesse trabalho que eu estou fazendo agora, a gente usa essa associação de lactobacilo com bifidobactério e os pacientes são orientados a alimentarem essa bactéria, né? E eu vou falar daqui a pouco como que a gente alimenta. E esses pacientes precisam tomar cuidado para não matar essas bactérias, né? O açúcar é um vilão maior junto com o trigo. Então, você não precisa nem fazer esse tipo de exame. Os exames que a gente faz, por exemplo, nesse meu estudo, o que a gente está vendo é a atividade inflamatória do indivíduo. Então, eu pego os pacientes que têm um transtorno de ansiedade, uso lá a escala de Beck, que é uma escala de ansiedade, e faço um exame de sangue. Ali eu vejo substâncias inflamatórias, proteína C reativa, VHS, homocisteína, ferritina, enfim. E aí eu começo a utilizar o probiótico com as orientações dietéticas para o paciente. O que acontece? Daí 4 semanas a gente repete o exame e repete a escala de Beck. Normalmente essa escala de ansiedade, quando você faz daí um mês, essa escala melhorou. Até agora os pacientes que eu fiz, praticamente todos melhoraram, né? Então a gente tem um número. Então ele melhora naquele número. E todos esses pacientes, até agora, não tem uma casuística muito grande, é uma casuística de poucos pacientes ainda, a gente vai aumentando isso progressivamente, mas até agora praticamente todos os pacientes tiveram uma redução da inflamação orgânica. Todos eles diminuíram sua proteína C reativa, sua homocisteína, esses pacientes acabaram diminuindo o índice de glicemia, esses pacientes diminuíram o índice de insulina, mostrando que o intestino não está sendo mais um vilão na absorção rápida de carboidratos. Então é assim que a gente estuda. Eu não preciso necessariamente estudar suas fezes, mas eu posso estudar a sua atividade inflamatória e posso, através dos remédios, de forma empírica, através do probiótico e da alimentação adequada, observar que a inflamação vai cair, e isso é uma consequência da mudança da sua flora intestinal, da sua microbiota. Meu amor, eu acho que isso é assunto para mais uma live então, mesmo. Pode ser, né? A gente poderia talvez fazer outra. Sim. Sim. Ó, falando sobre essa questão aí, uma pergunta que vai no mesmo sentido. A Val Bressan, ela tá pedindo uma indicação de alguns probióticos do bem, principalmente para os portadores do diabetes. E ela disse aqui que faz uso do kefir e sucos vivos e que isso melhorou muito então, o intestino nós vamos dela. falar um pouquinho mais sobre isso, mas o kefir é excelente, tá? O kefir e a kombucha, ou kombucha, depende de onde você lê, né? Nós aqui, nós consumimos. A Érica, ela tá indo muito bem, né, nessa produção de boa alimentação aqui em casa. Então, a gente já está gostando muito da kombucha, que no início eu tinha uma certa dificuldade, e a gente consome o kefir. Esses dois que são probióticos, eles já têm os micro-organismos do bem, esses dois já são muito importantes para melhorar a saúde como um todo. Mas, como eu disse, você tem que ingerir esses micro-organismos do bem e tem que alimentá-los, tá certo? Mas você está no caminho certo. No caso aqui, eu sei que isso não é muito legal, mas assim, no nosso estudo a gente está usando um probiótico da Apsen, que é uma mistura dos dois probióticos melhores, né? Que como eu já disse,
o Lactobacillus helveticus e o Bifidobacterium longo. O nome comercial é Probians, né? E esse Probians é o que eu tenho utilizado na pesquisa, tá certo? É claro que para você utilizar, é muito importante ter um médico te acompanhando, né? Para que você acompanhe essa alteração da inflamação no seu organismo. E aí ele vai saber se realmente o caminho certo é utilizar o probiótico A ou B, tá certo? Mas o kefir e a kombucha certamente são muito importantes para melhorar essa atividade inflamatória crônica subclínica. Ó, já que você falou no lactobacillus, né? Nós temos aqui algumas perguntas das pessoas curiosas para saber sobre o Yakult, né? Se ele faz realmente bem. Pergunta danada, hein? Se a minha amiga Fabiola, doutora Fabiola, nutricionista fantástica, tivesse participando, eu não vi a Fabiola aqui ainda. Foi ela que estava mandando mensagem para mim, aí não consegui responder, acho que era áudio, né? Então não dava para ouvir. Que então, pena. Deve então a Fabiola é o seguinte, nesse estudo que eu estou fazendo com os pacientes com declínio cognitivo, a parte da dieta é ela que faz, né? Então, nesse protocolo, a gente tira toda a gordura trans, todo o carboidrato de absorção rápida, índice glicêmico alto, e todo o glúten. E ela faz a dieta para a gente, né? Em relação ao Yakult, é o seguinte, o Yakult é industrializado, tá? Você tem que olhar muito bem a composição. Eu nunca olhei a composição de um Yakult, mas, por exemplo, se tiver açúcar ali, você olha nos carboidratos ali ou nos açúcares, tem uma quantidade significativa, não funciona, né? A gente não usa porque a gente já olhou e viu que não é adequado. Então é muito melhor a kombucha e o kefir do que você comprar, por exemplo, comprar uma kombucha no mercado, né? Eu e a Érica, a gente conversa sobre isso, porque na alimentação, o sabor, ele está muito relacionado ao carinho utilizado para a confecção daquele alimento, né? Como ele é feito, tá certo? Então, quando o alimento é feito com carinho ali, é com higiene e sabe, com concentração plena, né? Mexer com a kombucha, eu vejo a Érica aqui, na verdade é quase que uma meditação. Então é uma coisa que se faz com muito carinho. E a gente acaba sentindo esses efeitos no organismo depois que ingere um alimento assim. É diferente de comprar algo no mercado. A regra sempre é a mesma. Descasque mais, desembale menos. Essa é a regra para a gente ter uma saúde melhor. E se tiver condições de comer com casca? Com casca, é verdade, né? Com casca, porque a casca... Vai ser um assunto para outro dia, porque a casca... Tem umas receitinhas na internet, muito boas inclusive, de Yakult feito a partir do kefir. Com kefir, olha aí. Então, legal, legal. É uma ideia. É a Rosane da Silva e também a Mieko que queriam saber sobre o Yakult. Rosane, um abraço, Rosane. Tem mais perguntas, meu pode amor? Perguntar, Posso? Pode perguntar. Então, vamos lá. Na verdade, aqui eu tenho um depoimento da Jana Nunes. Ela disse que tinha problemas de absorção alérgica à lactose e que ela faz dieta nutricional, ela toma prebióticos e probióticos. Isso. E para regular o sistema imunológico, ela disse que melhorou muito. A melhora bom a gente fantástica, ver esses depoimentos, sim. né? Eu atendi um paciente hoje, ele não está assistindo, a irmã dele está assistindo, o pai dele está assistindo, mas assim, um menino saudável, mais estressado no dia a dia, muito estressado, meio ansioso. E quando eu fiz os exames de inflamação crônica subclínica nele, eu fiquei assustado, porque ele é um jovem de 30 anos, um menino. E ele entrou no protocolo e hoje eu reavaliei. E a melhora é fantástica, né? Inclusive os exames de sangue ele fez há alguns dias, tinha melhorado todos os níveis, todos os índices de atividade inflamatória crônica subclínica estavam reduzidos, ele tinha melhorado como um todo. E ele está se sentindo disposto, está se sentindo melhor. Então isso realmente é muito gratificante. E as pessoas que fazem, geralmente, elas não mudam. Eu e a Érica, a gente tem uma saúde muito boa. Tá? E eu sempre gostei muito de atividade física, eu fui atleta profissional e nunca parei. Eu sempre joguei muito futebol, treinava diariamente, corria diariamente. Então eu tenho um condicionamento bom,
sempre me achei muito saudável. Quando a gente foi começar a fazer esse estudo de proteção cognitiva nos pacientes, a gente resolveu fazer junto, eu e ela, para ver se era possível, porque a gente pedia para os pacientes não comerem tantas coisas e comerem coisas novas. Será que isso era possível? Então eu e ela fizemos um teste e a gente ia ficar só alguns meses para ver se era possível. Então nós tiramos o glúten, as gorduras trans, carboidrato de alto índice glicêmico, né? Atividade física, aí tem a meditação, tem outras coisas do protocolo. Mas quando chegou a época que a gente teoricamente ia voltar à vida normal, eu e ela, nós estávamos tão melhores, a vida estava tão melhor. Então, por exemplo, o meu condicionamento físico, os meus tempos na bike, por exemplo, melhoraram todos. Melhoraram todos, tempos que que eu vinha mantendo ali há muitas pedaladas. De repente começou a melhorar. Eu comecei a me sentir mais disposto na hora do trabalho. Final da tarde eu tinha um cansaço que eu pensava que fosse normal. Eu falava, bem, trabalhei o dia inteiro, é normal ter um cansaço. Hoje eu descobri que não, né? Atualmente eu sei que não, eu não sinto esse cansaço. Eu posso trabalhar o dia inteiro que eu me sinto bem. Eu tinha algumas dores aqui na região cervical por algum desgaste ósseo. Essa dor era minha. Eu dizia, bom, normal, é dorzinha, vou seguir. Quando a gente fez essas mudanças de dieta, e isso reduz a inflamação crônica subclínica, as minhas dores desapareceram. Então esse é um relato meu pessoal, a Érica tem um relato pessoal de melhora, mas os pacientes de declínio cognitivo, aí sim é impressionante, porque eles contam como eles estavam num buraco escuro e como essa mudança de vida foi tirando, e de repente eles estavam vendo a luz de novo. Sabe? É algo realmente fantástico. E muito disso tem a ver com a melhora da microbiota, da flora intestinal. Ó, a Ana Cláudia Mazuquim, que é sua paciente, ela está dizendo que está fazendo o acompanhamento com você e que ela está se sentindo muito bem. Inclusive, tem até participante aqui na live que está pedindo para ser voluntária dos seus estudos. A minha vontade era colocar muita gente, mas como é um estudo, então a gente tem um limite de participantes. A Simone Zanata. A Simone, até porque é muito trabalhoso, né? Esse, por exemplo, de proteção cognitiva, eu só pude fazer em 10 pacientes, até porque a gente fez um acordo com uma universidade americana para fazer a volumetria para a gente. Volumetria cerebral é um exame muito caro, então eles arranjaram 10 volumetrias e pode se repetir todo ano. Então eles fizeram por um preço simbólico. Então a gente faz a ressonância num aparelho bom aqui, manda para eles e lá eles utilizam então um software para ver volume cerebral. E então eu só consigo isso para 10, né? Assim como estudo genético, eu também tinha conseguido um acordo com um laboratório de genética e nós então fazíamos os estudos genéticos nesses pacientes. Então é um trabalho que assim, ele exige muito da gente e tem que ter um número restrito de pessoas. Mas à medida que os resultados vão sendo bons, a gente vai estendendo isso para as outras pessoas também, né? Para os outros pacientes. Pois é, a gente tem mais perguntas. Pode fazer. Olha, a Luciana Botari, ela quer saber o que acontece com uma pessoa que tem... o que acontece com o intestino de uma pessoa que tem intolerância ao glúten. Essa pergunta é boa também, hein? Legal. Então, é que a gente tem duas situações, né? A gente tem a doença celíaca, que é realmente uma alergia muito importante ao glúten. Então, o indivíduo come o trigo, toma uma cerveja que tem cevada centeio, ela come um biscoito que tenha trigo. Bom, quando aquilo chega no intestino, faz um estrago enorme, porque aumenta a permeabilidade intestinal. Então, muita coisa da luz intestinal acaba passando para a corrente sanguínea e isso estimula o sistema inflamatório e faz uma alteração enorme, uma alteração intestinal. Quem tem doença celíaca acaba tendo náusea, vômito, toda vez que come um alimento com glúten. Então essa é uma situação, é a doença celíaca. A outra situação é uma entidade chamada... intolerância ao glúten não celíaca. Essa intolerância ao glúten não celíaca, ela é caracterizada por
uma intolerância ao glúten que o indivíduo não sente ou não relaciona os seus sintomas com a ingestão do glúten. Então, você faz o exame, porque na doença celíaca você faz uma dosagem dos anticorpos antigliadina e eles virão positivos, se você tiver doença celíaca. Se você tiver uma intolerância ao glúten não celíaca, esse exame não vem alterado. Não vem alterado. Mas você come o glúten, chega ali, ele altera a permeabilidade intestinal, aumenta a inflamação no seu organismo e aí pode produzir dor de cabeça, pode produzir depressão, pode produzir alergia, pode produzir doença autoimune, pode produzir uma série de problemas. Eu tenho um caso que eu cito às vezes de um bombeiro de uma cidade aqui da região. Ele tinha, na época, acho que uns 40 anos, e ele tinha tomado antidepressivo nos últimos 20 anos de vida. E esse paciente tinha uma depressão intratável, eu nem ousava tentar tratá-lo, tinha os psiquiatras tratando, que trata a depressão muito melhor que o neurologista, mas ele começou a ter uma alteração de sensibilidade, parecia ter uma patologia neurológica, e encaminharam para mim. Investigando esse paciente, ele tinha anticorpo antigliadina positivo. Esse paciente tinha uma intolerância ao glúten. Não era doença celíaca, mas ele tinha uma intolerância ao glúten. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste de 3 meses. Você vai parar com o glúten, né? Fizemos lá uma dietinha, tal, totalmente sem glúten, para ver o que acontece. Bom, esse paciente voltou no final do 3º mês, impressionante. A depressão tinha realmente desaparecido. Ele dizia que nunca tinha se sentido tão bem na vida. Aí eu pensei, bom, deve ter sido realmente a tirada do glúten. Mas eu não tinha certeza, eu não tinha como documentar. Então, o que eu falei? Agora você volta a comer o glúten. Normalmente, para a gente ver como é que fica. Por mais 3 meses. Ele voltou a ter a dieta normal, ele não aguentou os 3 meses. No final do 2º mês, ele já me procurou e falou, não, doutor, não quero voltar mais, porque eu como e eu volto para a depressão. Esse paciente está sem glúten, isso já deve ter uns 5 anos, 4 anos. E impressionante que depois eu fui tirando os antidepressivos dele, tá? Eu não estou dizendo para vocês que todo mundo que tem depressão tem intolerância ao glúten, mas eu posso dizer para vocês que uma boa parte das pessoas com depressão se mantém em depressão por causa do glúten, assim como por causa do açúcar. Então esse paciente, ele foi o caso assim mais fantástico que eu vi de intolerância ao glúten com uma manifestação específica que era a depressão. Esse paciente hoje não usa medicamento. Bom, meu amor, tem um questionamento aí que vai neste caminho, tá? É da Ione Guidini. Oi, Ione, querida, abraço. Ela está dizendo assim, então podemos concluir que o desconforto intestinal de uma pessoa pode ser a causa ou a consequência da ansiedade, estresse ou depressão? Então, por isso, como o intestino e o cérebro têm vias de mão dupla, uma coisa tem a ver com a outra. Né? A depressão, a ansiedade interferem na função intestinal. E uma função intestinal inadequada, principalmente uma microbiota desequilibrada, com predomínio das firmicutes, faltando as bacteroidetes, produz depressão. Por quê? Esse intestino desequilibrado, ele mantém a inflamação crônica subclínica que vai perpetuar a depressão. E a depressão, por sua vez, interfere na função intestinal. Então, é uma via de mão dupla, como você está colocando aí. A Rita Silva está dizendo que ela quer participar dos estudos. A Jaqueline Negrete também disse que está interessadíssima. A Jaqueline fez um comentário ali mais em cima. Ela disse assim, cheguei atrasada, hoje estou lenta igual meu intestino. São os comentários da Jaqueline, muito interessante, né? Mas a Rita, ela tem uma pergunta também dizendo se devemos tomar probiótico além de tirar o glúten, a lactose e açúcar. E a Jaqueline Negrete também quer saber como é que faz pra gente saber realmente se nós temos a intolerância a glúten, lactose. Então, primeiro vamos começar pela da Jaqueline aí, né? Então vamos lá. Então, da Jaqueline, assim, para você saber se você tem intolerância, você faz o exame de sangue, que é a busca das antigliadinas. Vai vir negativo, geralmente, porque normalmente quem tem antigliadina positiva tem doença celíaca. Agora, aquele que tem
a intolerância ao glúten não celíaca, que é aquele que tem a intolerância, mas que não dá no exame, você só vai descobrir com o teste. Esse teste dos 3 meses é um bom teste. Tira o glúten por 3 meses, tira totalmente e observa. Tá certo? Observa e depois e vê o que acontece. Se você for intolerante, você vai descobrir. Porque no final desse 3º mês, você vai ver o que melhorou no seu organismo. O glúten, como ele foi muito modificado geneticamente da década de 50 para cá, para melhorar a produtividade, para ficar mais resistente às pragas, então o trigo ele foi ficando com um glúten diferente, né? Ele vai acumulando cromossomos, então esse glúten ele vai ficando muito antigênico, muito agressivo para o intestino, né? E o glúten ele está presente na indústria alimentista com uma força muito grande, porque o glúten ele dá a liga, né, da confeitaria. O glúten está presente em praticamente tudo que a gente vai comprar no mercado, né, quase tudo. E esse glúten ele faz muito mal. Eu particularmente não como glúten, a Érica também não, a gente raramente come, eventualmente sim, às vezes uma vez a cada 3, 4 meses a gente pode comer alguma coisinha, mas no dia a dia a gente não ingere, porque eu acredito que ele faça mal para todo mundo. Isso é o que eu acho depois de ter lido muito, ter estudado muito sobre isso. Então eu sempre gosto quando meus pacientes têm exames que mostram que eles devem tirar o glúten, porque eles tiram e eu sei que eles vão melhorar em muitas coisas. E a Rita, ao probiótico... Isso, deixa eu voltar aqui, porque já ela quer saber se além de tirar o glúten, a lactose e o açúcar, também deve-se tomar o probiótico. Quando você tira esses alimentos que matam os bacteriodetes, que matam as bactérias boas, como o açúcar, o trigo, as gorduras trans... Às vezes a lactose, né? A lactose você tem que individualizar, porque a maior parte das pessoas tem intolerância sim, tá? Pode ter algumas que não tem. Mas quando você usa esses alimentos, você mata as bactérias boas. Então você pode, por exemplo, estar tomando ali um probiótico de ótima qualidade, mas você não está alimentando o probiótico, então ele vai morrer, essas bactérias boas vão morrer. Quando você come essas coisas que eu citei agora, você vai fazer aumentar o reino das firmicutes, que são as bactérias maléficas. Então, além de utilizar o probiótico, é muito importante que você utilize os prebióticos, que são os alimentos que vão alimentar as bactérias do bem. E aí vai entrar as verduras, os legumes, as frutas, as gorduras boas, que são as poliinsaturadas e monoinsaturadas, como azeite de oliva, extra virgem, como as castanhas, enfim, como o abacate. Mas eu estou vendo que nós vamos ter que fazer outra live, sim, porque nós nós vamos fazer outra live falando especificamente dos alimentos. Tá? A gente vai enfatizar mais nos alimentos que você deve usar para fortalecer a sua microbiota. E quais os que você vai ter que evitar para não matar as bactérias do bem. Eu acho que nós vamos ter que fazer isso. Com certeza. Olha que bonitinho isso daqui, ó. A tia Cristina tá Tia assistindo Cristina, a gente. beijão. E ela tá dizendo assim, doutor, nem precisei esperar 3 meses para saber o quanto o glúten estava me fazendo mal. Sim, é fantástico. Eu vejo isso no consultório, no dia a dia, alguns resultados que são assim surpreendentes mesmo, né? Tem muito depoimento legal aqui, viu, meu amor? Você veja, né, essa inflamação crônica subclínica que às vezes o indivíduo está mantendo por causa de um alimento específico, ele mantém aquilo a vida inteira, que vai desencadear doenças, né, que vai reduzir a expectativa de vida dele. Deixa eu mandar um abraço para Karen e o Benjamin. Oi, Karen, Benja, nossos amigos queridos. Tô vendo aqui os coraçõezinhos subirem. Que legal. E o rostinho da Karen. Ó, a Maria Zaletti, ela tá dizendo que estava com ansiedade e ela foi diagnosticada com diabetes também. Aí, há 2 meses, a nutricionista tirou o glúten, né, da dieta dela e hoje ela está se sentindo bem melhor. Sim, o glúten, ele piora a situação do diabetes por 2 motivos, né? Primeiro que o trigo, quando você come o trigo, que é, né, o glúten, a maior parte que a gente consome é no trigo, o trigo tem a amilopectina A, que é um carboidrato de índice glicêmico alto, de absorção rápida. Então, quando você come pão, por exemplo, ou um bolo
né? O bolo, o malefício nem vai ser só o açúcar, vai ser o trigo, vai ser a milopectina do trigo. As duas coisas associadas. Então, isso é horrível para o seu diabetes. E a outra parte horrível para o diabetes é que quando você ingere o glúten, você quebra aquela barreira intestinal que protege a corrente sanguínea de receber substâncias ruins do intestino, que vão aumentar a inflamação. Essa inflamação, ela já está presente no diabetes, né? Hoje em dia, existem pesquisadores que chamam doença de Alzheimer de diabetes tipo 3. Tamanho a relação que a doença de Alzheimer tem com esse aumento de processo inflamatório em decorrência de altos níveis de glicose. Então, tirar o trigo foi muito bom. É óbvio que você tem que tirar o carboidrato de alto índice glicêmico, né? Açúcar refinado, açúcar cristalizado, açúcar demerara, nunca mais, né? Mas na próxima live, eu ia falar hoje, mas realmente não vai dar. Próxima live a gente vai falar, a gente faz uma recapitulação e aí a gente vai falar mais especificamente dos alimentos. Né? A Lilian Cristina está dizendo, doutor, cuida de mim, quero ter só alegria. E ela disse que já vai começar amanhã a fazer, isso aí foi todas... Legal, legal. Seguir todas as instruções. Tem um livro que é um livro que qualquer pessoa pode usar, chamado Dieta da Mente, do Dr. Perlmutter. Será que nós temos ele aqui em algum lugar? Eu não sei se a gente consegue encontrar esse livro aqui agora, né? Mas nós temos sim. Mas é assim, chama Dieta da Mente. Isso. Tá? Esse é um livro fácil, de leitura muito fácil. E o David Perlmutter é um cara realmente respeitável, é um cara que estuda há muitos anos a relação alimentação e função mental, função cerebral. Eu acho que é isso, gente. Olha, foi muito legal, né? É intenso, e eu me empolgo porque ultimamente eu tenho estudado muito isso, eu tenho feito um trabalho muito legal sobre isso, que se tudo der certo eu vou publicar ainda esse ano, vamos ver, estou trabalhando firme nisso. E então eu me empolguei e mais empolgado ainda eu estou de ver o resultado nos pacientes, no dia a dia. Isso aqui é legal. A Marta Rufino participando, ela está dizendo que não vai perder uma live nunca mais. Que bom, e o Donizete, obrigado. O seu amigo de infância, tá Donizete, meu amigo, é lá de Rondônia. Ele tá, acho que sim, não sei se é Rondônia, não sei se é Pará, mas Donizete, lá pra cima. essa é lá no norte do país, um cara muito querido. Abraço, Donizete, que legal. Eu vi o Klaus dando um abraço. Klaus é meu companheiro de pedalada, um cara querido, meu grande amigo. Ó, a Isa está dizendo que o assunto, né, ele realmente é denso, por isso que precisa realmente dar continuidade, e ela adorou que legal, essa live. Que legal. Muita gente, aqui a Rosilene Borges também participou, disse que o assunto foi a Rosilene muito legal. Que vai entrar no protocolo, né, Rosilene? A Rosilene, ela vai entrar. Também estava por Cleide, aqui, disse que querida. estava bem interessante aqui a live, com um assunto bem bacana. A Sandra Rencho já dizendo que a live foi maravilhosa, está agradecendo pelas informações. Né? O Everton Romagnoli Everton, querido, irmão do Elton, amigo querido, grande abraço. Isso. Ó, algumas pessoas perguntaram como é que faz para conseguir o kefir e a kombucha. Já tem essas informações aqui. A Érica é especialista, mas na próxima live, aí a gente vai falar sobre os alimentos e aí a Érica vai dar umas dicas para vocês, porque ela está indo muito bem nessa parte do kefir e da kombucha. Mas assim, para quem não aguentar esperar até a próxima live, eu sugiro e a próxima assim que... a gente vai fazer na próxima segunda já, para não ficar muito longe. Para não perder muito, né? Pode ser sim. Mas aí eu sugiro assim, procurar alguns grupos na internet, por exemplo, kefir e kombucha em Arapongas, em Apucarana, colocar o nome da cidade, porque sempre tem alguém que faz a doação, né? Então começa por aí. Mas é isso aí, vale a pena. Eu já tenho algumas colônias aqui para fazer doação, mas a gente conversa sobre isso. Então é isso aí. Então na próxima segunda, normalmente a gente ia fazer a cada 2 semanas, mas como a gente não explorou todo o assunto hoje, faremos então na próxima segunda às 19 horas. Ó, o Donizete está dizendo aqui que é do Pará. No Pará, meu amigo Donizete. Andávamos de bicicleta juntos, lá em Inajá, bons tempos, hein? Nossa, eu acho que é isso, agradecendo gente. A live, que legal. Olha, desculpa aí se a gente
deixou algum boa noite ou alguma pergunta, né? Passar batido, mas é que hoje a participação foi intensa, né? Aí eu quero mandar um abraço assim, especial para o meu querido amigo genial, Dr. Luciano Constantino, um médico que está lá na Itália, um grande amigo. Eu sempre mando as lives para ele depois, ele não participa Luciano. do Facebook, mas é uma inspiração para a gente, um indivíduo com inteligência rara, e é uma honra saber que ele sempre assiste às lives. O meu amigo Ratinho, ex-jogador do Kaiserslautern, que mora lá na Áustria, que é ídolo no futebol alemão também. Grande abraço. Meu amigo Odeni, lá de São Paulo, que sempre assiste. O meu pai, que sempre assiste. A Neuza, que sempre assiste, né? Dona Dica, minha sogra, não apareceu na live hoje. Ela não apareceu. Hoje eu vou puxar olha só, a novela não acabou ainda. Ela fica brava quando você fala isso, viu? Então é isso, gente. Então foi um grande prazer, tá? Agradecendo a todos pela participação, as perguntas sempre muito inteligentes, né? O nosso grupo é forte pelas perguntas. As perguntas são as que abrilhantam, né, a live. Muito bom. Exatamente. Agradecer a estrela da live, meu amor, que aí na segunda ela vai falar um pouquinho do kefir da kombucha para vocês. E é isso. Grande abraço a todos e até a próxima segunda. Valeu, gente. Beijo. Beijo.